Olá, gurizada. Essa é mais uma aula de Química que a gente vai estar apresentando para vocês. E ela vai ser uma pequena introdução ao estudo do átomo. A gente vai dividir ele em outras partes, a gente vai ver um pouco dele agora, que é o átomo de Dalton, que é o primeiro. E bem mais para frente a gente vai continuar isso. A gente primeiro vai ver alguns conhecimentos que o átomo de Dalton permite para a gente. E depois só a gente vai prosseguir para outros tipos de átomos. Eu falo isso porque vocês vão ver, talvez em livros ou até na nossa apostila, que depois da aula 5 vem outros tipos de átomos, outros modelos atômicos, outras teorias, mas a gente não vai ver isso por enquanto. Dito isso, o objetivo da nossa aula é então apresentar e conectar fatos e hipóteses da época de Dalton à teoria atômica dele. Lógico, de forma resumida, né? Só para a gente poder pegar essencialmente a ideia. A gente vai procurar interpretar então alguns eventos naturais através dessa teoria e discutir também os limites que essa teoria tem na interpretação de outros fenômenos que ela não dá conta de explicar. E vamos, por fim, apresentar formas atuais de uso dessa teoria, porque afinal de contas, apesar de velha, de ultrapassada, por assim dizer, ela ainda é útil para analisar coisas, seja do cotidiano, seja mesmo dentro do laboratório na química. Então, algumas questões pertinentes, até para conectar o que a gente acabou de ver, que é propriedades da matéria, com o que a gente está vendo então, começando a ver agora, que é estudo de teoria atômica. Enfim, existem muitos fenômenos curiosos que acontecem com a matéria, como mudar de estado físico, como evaporar, solidificar, né, algo pegar fogo, algo conseguir corroer. Existe alguma ideia por trás de todos esses fenômenos que a matéria faz ao se transformar? Ou pondo de outra forma, quando a matéria se transforma, das mais diferentes maneiras, o que exatamente acontece quando ela se modifica? Ou mesmo a variedade imensa de substâncias que a gente conhece na natureza, com as diferentes propriedades químicas e físicas que existem, como é que explicar tudo isso? Talvez essas questões, entre outras, estavam na cabeça do Dalton, que é o cientista que a gente vai ver o trabalho dele dentro de instantes, mas não só dele, da comunidade em geral naquela época. Mas nenhuma proposta sólida havia sido feita, nenhuma proposta robusta havia sido feita até a época do Dalton. Então, em sinopse, o que existia de conhecimento na época que permitiu o Dalton propor a teoria que a gente vai ver logo em seguida, que se conecta inclusive com essas questões? A primeira ideia é o princípio de Lavoisier, proposto mais ou menos em 1785 por um químico francês. Essencialmente, esse princípio, essa lei, esse conhecimento científico, diz o seguinte: quando um fenômeno químico ou mesmo físico ocorre em um sistema fechado, ou seja, se tu pega diferentes materiais, diferentes substâncias e deixa eles reagir, entrar em contato químico por um certo tempo, né? Mas em ambiente fechado, não deixa os gases escaparem simplesmente para fora, tem que ser dentro, por exemplo, de uma gaiola de vidro, tem que estar tudo fechado. Tá? Se isso acontece em um sistema fechado, não existe alteração da massa total do sistema. Por exemplo, se eu pego 1 kg de lenha com mais 1 kg de ar e botar isso no sistema fechado e incendiar, depois que virar carvão, ou cinza, ou etc., e fumaça, e eu pesar de novo, ainda vai ter 2 quilos. Então a lenha é 1 kg, ar 1 kg originalmente, aconteça o que acontecer lá dentro, ainda vai continuar tendo 2 kg. Tá? Isso é o princípio de Lavoisier, e isso serve para qualquer fenômeno químico. Tá? A segunda ideia que tinha no tempo de Dalton e que ele tinha em mente naquela época era o princípio de Proust, proposto bem na época dele. Quando um fenômeno químico ocorre, as massas das substâncias envolvidas obedecem uma proporção fixa. O que isso quer dizer? Digamos que a gente tem ali aquela substância líquida azulzinha, 38 gramas dela. A gente tem aquele pozinho branco, 16 gramas dele. E a gente faz os dois reagirem, produz aquela substância verdezinha ali, como o princípio de Lavoisier diz, vai produzir exatamente 54 gramas daquela substância. O que o princípio de Proust diz? Se eu tiver 17 gramas do pozinho branco, vai produzir 54 gramas do verde e vai simplesmente sobrar 1 grama do pozinho branco. Tá?
ou se eu tiver 40 gramas do azulzinho e 16 gramas do branco, eu vou ter 54 gramas do verde e vai sobrar simplesmente 2 gramas do azulzinho. Ou seja, as reações químicas, quando acontecem, elas acontecem com uma proporção fixa. É parecido com receita de bolo. Por que parecido? Porque parecido é porque a gente tenta usar uma proporção fixa também, pelo menos alguns de nós, para fazer bolo. Só que o bolo, se tu botar uma quantia um pouquinho a mais de leite, quando tu terminar o bolo não vai ficar uma poça de leite no fundo da forma, que aquele pouquinho que tu botou a mais não deu certo. Não, ele vai simplesmente diluir junto na receita. Isso não acontece em reações químicas. Na reação química, as substâncias, quando interagem em proporções fixas. E uma das coisas que os químicos estudam é justamente procurar entender que proporções fixas são essas, até para não desperdiçar material, né, não comprar mais, enfim, comprar só o que precisa. É uma das coisas, né? Ou ainda melhorar a eficiência de motores, mas isso a gente vai ver mais para frente, algumas aplicações. Não nessa aula de agora, não. Então, com essas duas ideias em mente, o fato de que a massa total de um sistema químico, né, de reagentes químicos que se transformam em outros, permanece a mesma, a massa permanece a mesma, e o fato das proporções entre os reagentes também permanecer fixo por uma certa reação química, o Dalton entendeu que esses dois princípios só faziam sentido se a matéria fosse formada por partículas, por pozinhos, por assim dizer, indestrutíveis. E essas pecinhas, essas partículas, ao uma reação química acontecer, elas simplesmente se rearranjam entre si. Vamos tentar entender melhor o que significa isso com algumas hipóteses complementares. Primeiro, diferentes substâncias são formadas por diferentes partículas indivisíveis. Aqui se deu o nome de átomo. Não ele deu esse nome, mas se deu o nome de átomo. Então, por exemplo, a gente vai ter o gás hélio. Ele, então, supostamente seria formado por átomos do elemento hélio. A gente tem uma outra substância, a substância água. Sabia-se já na época que ela é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Então, a água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. E assim por diante. E esses átomos são indivisíveis, ou seja, a reação química acontece e os mesmos átomos vão estar depois, tanto quanto estiveram antes. Vou dar mais alguns exemplos para frente. Logo em seguida, na verdade. Diferentes átomos também, outra ideia, possuem pesos diferentes, pois são de elementos químicos diferentes. Se sabia já na época que os diferentes elementos, hidrogênio, sódio, cloro, lítio, ferro, etc., eles possuíam densidades diferentes, o que levava a crer, então, ao Dalton, que se os átomos existem, como os elementos têm densidades diferentes, então os átomos também têm que ter pesos diferentes entre si. Aquela tabela ali do lado, com aqueles símbolos esquisitos, e nomes e números, nada mais é do que, por assim dizer, a primeira tabela periódica, que foi proposto por ele, então, com alguns símbolos e as medidas das massas supostas massas dos átomos, medidas naquela época. Continuando o complemento então da ideia dele, a gente pode dizer então, baseado na ideia dele, que substâncias podem ser formadas por átomos de apenas um elemento ou por mais de um, formando grupos de átomos que a gente chama de molécula. Então olha o exemplo do lado ali. A gente tem, por exemplo, então, aquele par de bolinhas brancas, é uma representação do gás hidrogênio, tá? E as vermelhas, a dupla de vermelhas antes da flecha, na parte de cima da flecha, é uma representação da molécula de gás oxigênio, aquele que a gente respira. Se a gente faz essas duas substâncias reagirem, a gente vai ter que as moléculas vão se quebrar, aquele par de bolas brancas vai se quebrar, o par de bola vermelha vai se quebrar, e eles vão se unir, formando um novo arranjo, uma nova estrutura de bolinhas, uma nova estrutura de peças, uma nova estrutura de átomos. E essas estruturas, todas que estão ali, é o que a gente chama de molécula. Então, quando substâncias se transformam em outras, quando então o gás hidrogênio branco ali, o gás oxigênio vermelho, se transforma em água, cuja molécula está representada com branco e vermelho, quando isso acontece, simplesmente acontece uma alteração do número de partículas nas moléculas, ou seja, as moléculas se transformam porque as substâncias estão se transformando, e vice-versa.
Então, essas hipóteses que a gente colocou ali mostram que fenômenos, basicamente, o Dalton consegue explicar essencialmente. Né? Ele meio que consegue explicar um pouco de o que está acontecendo durante uma reação química. Tá? Mas a proposta dele tem algumas limitações. Por exemplo, questão de estados físicos. Qual é que é a diferença na molécula de água quando se está líquida ou de vapor? Né? Como é que explicar essa diferença de estados físicos só com base na teoria dele? Não tem como. Segundo, diversidade. Como é que explicar as diferentes propriedades físicas e químicas das diferentes substâncias que existem, como ferro e cobre terem condutividade elétrica diferente, ou ainda um ser mais amassável, né, maleável que o outro? Ou ainda, como é que explicar a estabilidade da molécula? Né? O que mantém os átomos unidos? A teoria de Dalton não consegue explicar isso. Ou se a gente for dar um zoom nos fenômenos químicos, como é que a gente explica a força que as moléculas, que faz as moléculas se desmancharem? A teoria de Dalton também deixa a gente sem essa resposta. Ou ainda, indestrutibilidade do átomo. Como é que a gente tem certeza que o átomo não pode ser desfeito? Como é que a gente identifica que realmente os mesmos elementos químicos, antes e depois, vão estar ali? Existiam algumas análises na época, mas elas não eram completamente satisfatórias, como a gente vai ver mais para frente, bem mais para frente. Mas então Dalton deixa a gente sem essas respostas. Lógico, não dá para se exigir muito, é a primeira proposta que há na história, por assim dizer, robusta, né, sobre a existência de átomos. Mas ainda assim ela tem essas limitações porque, enfim, são os primeiros estudos, não se tinha tanto conhecimento naquela época quanto se vai ter nos próximos anos a partir daquilo ali. Mas apesar de antiga, apesar de primeira, ela é muito útil. Tá? Como, por exemplo, com a teoria de Dalton, a gente já consegue fazer representação de substâncias de uma maneira mais enxuta e com certo significado. Antes, as substâncias só recebiam alguns nomes derivados da onde é que elas eram extraídas, ou das plantas que elas eram obtidas, ou alguma coisa assim. Mas não existia um símbolo, por assim dizer, ou uma maneira de representar as substâncias que falasse um pouco mais delas. Com a teoria atômica, a gente já consegue fazer isso, mesmo a de Dalton. Por exemplo, o H2O ser a molécula da água, ser a representação química da água, diz para nós que a água, primeiro, é feita dos elementos hidrogênio e oxigênio, e diz inclusive em que proporção os átomos estão juntos na molécula deles. Então eu vou ter 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. Quando não tem nada escrito é porque é um átomo só. Ou aquele S8 nos diz a estrutura da molécula de uma das formas do enxofre. Ou seja, existem 8 átomos de enxofre conectados na molécula. O ácido nítrico, HNO3, mesma coisa. Tem os átomos de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio naquela proporção ali, etc. Então, as fórmulas químicas nos indicam os tipos e a quantidade de átomos que tem na molécula das substâncias. Outra coisa que nos permite fazer é representar as reações químicas de uma maneira que até informe algo para quem está lendo ela ou que vai escrever ela. A gente pode descrever fenômenos químicos segundo as substâncias destruídas e formadas, ou seja, ali embaixo tem o exemplo do NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, em reação com HCl, que é ácido clorídrico, formando flechinha, a flechinha significa formando, então, né, o que está acontecendo. NaCl, que é cloreto de sódio, está formando também água, H2O, e gás carbônico, CO2. Essa reação química, aqueles escritos ali, é uma forma de representar um fenômeno químico. Ele está dizendo que aquele NaHCO3 está reagindo, está sendo destruído pelo HCl, que também está sendo destruído, né? Um está destruindo o outro, por assim dizer, e essa destruição provoca a produção, a formação da substância NaCl, H2O e CO2. Por curiosidade, é isso que acontece no teu estômago, essa reação é que acontece no teu estômago quando tu toma algum efervescente. Então, a teoria de Dalton nos permite isso. Tanto compreender de como e o que as substâncias são feitas, do que a matéria é feita, e começar um pouco a compreender e organizar os fenômenos que acontecem com a matéria. Nossos próximos estudos para esse ano
vão ser, então, a partir daqui, depois que vocês fizerem as atividades, exercícios, a gente assentar bem as ideias dessa aula, a gente vai pular lá para a aula 15. A gente vai estudar sobre a massa dos átomos e a ideia de mol, e depois a gente vai ver as ideias de equações químicas e cálculo estequiométrico. Tá? Então, a gente vai partir daí. A gente vai fazer alguns saltos na apostila para a gente poder dar conta nesses tempos de pandemia aí. Tá? Da minha parte, então, era isso. Alguns créditos dos usos que eu fiz. Curta o vídeo se tu gostou da aula, por favor. E até a próxima.